Olá, muito boa noite. Estamos iniciando aí mais um encontro estelar e hoje nós vamos falar de um assunto, né? Como sustentar sua sensibilidade sem se esgotar. E aí, você que tá aí, você sente muito quando você entra nos ambientes, né? Nos lugares, tem facilidade ali para captar a emoção, né? De outras pessoas, a energia. Ontem, na nave estelar, ontem cedinho, né, às 7h07 da manhã, nós falamos bastante sobre isso, né? Por que que você absorve a energia das pessoas? A gente já começou a falar sobre esse assunto ontem e hoje eu quero ir além. Hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo e o convite aqui o tempo todo, tanto do encontro estelar quanto da nave estelar, é trazer mais consciência, é fazer com que a gente saia da caixinha, né? A gente passe a trazer mais presença, mais consciência, mais autoconhecimento, e para isso, às vezes é necessário fazer algumas desconstruções, tá? Então, porque às vezes ali vem, né? A gente carrega crenças, a gente acaba ali ouvindo muita coisa e a gente acaba acreditando, enfim. Eu mesma sempre ouvi falar de empatia como se fosse algo ali só muito voltado para a questão espiritual, para a questão de mediunidade, mas o que eu vou trazer aqui hoje vai fazer você talvez olhar de uma forma diferente, de uma forma mais madura, com mais maturidade, tá? Então é muito importante você que está aí entender, né? Por que que você absorve e assim a gente vai também entender como que a gente faz para sustentar essa sensibilidade, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente aprende, ou só o fato de ter um pouquinho mais de conhecimento, de consciência, é muito transformador, tá? Então, assim, ser sensível não é um problema, né? O problema é você não ter a estrutura para você sustentar o que você sente, né? Você já parou para pensar nisso, tá? Então, assim, vamos começar já a partir de um ponto, tá? Tem uma diferença muito grande entre você perceber e você absorver a energia. Então, quando você percebe, você, ó, capta, né? Só que quando você absorve, é como se você se misturasse, entende? Então, assim, você percebe o humor do ambiente, você percebe quando alguém está irritado, você percebe quando a energia, ela está ali mais densa, ela está meio esquisita. Você está percebendo. Tá tendo ali, né, essa percepção. Está fazendo uma leitura ali do ambiente. Agora, quando você absorve, você muda junto. Você leva essa energia para o seu interior e você acaba carregando ali coisas que não são suas, entendeu? Então você acaba, né, pegando ali muito peso, porque são coisas que não são suas, são aqueles cacarecos, né? E aí você acaba se sentindo uma pessoa muito cansada, muito exausta, tá? Então talvez você não esteja cansada das pessoas. Talvez você está cansada de não ter o eixo, sabe? De não conseguir aqui, ó, né? Estar ali com o teu eixo, entende? Então, assim, quando a gente fala, né, sobre o eixo emocional, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso para ficar até mais claro. É você sentir, é você nomear, é você diferenciar, é escolher resposta,
E aí, quando você não tem eixo, você imediatamente você reage, né? Você acaba ali tendo atitudes impulsivas. E agora, quando você tem o eixo, você responde. Então, assim, sem eixo, qualquer ambiente ele te puxa. Com eixo, você influencia o ambiente, tá? Então, essa é a diferença. Vamos trazer um exemplo aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Acabei pensando em vários tipos de exemplos, mas hoje eu quero trazer um exemplo muito comum que acontece no nosso dia a dia. É muito comum você ouvir alguém reclamar do que está acontecendo na própria casa, sabe? Talvez você conviva, né, com muitas pessoas, tem ali conversa com outro, sempre tem alguém ali que vai soltar alguma coisa que vai desabafar. Então eu peguei aqui um exemplo meio que fictício, mas eu acho que talvez você que está aí se identifique, pelo menos com alguma das coisas que eu vou trazer aqui, tá? Então vamos imaginar o seguinte. No final do dia, durante ali a semana, um ambiente ali, né, familiar, então, vamos colocar assim, família, né, pai, mãe, filhos, com direito a pet, pode ser um cachorrinho, pode ser um gatinho, enfim, com criança, filhos pequenos, ou então adolescentes. Então, vamos pintar aqui um exemplo de família. E aí, o que que acontece? A família, ela está voltando para casa, retornando, depois de um dia ali durante a semana mesmo, onde todo mundo ali teve ali os seus afazeres, né? Marido foi trabalhar, mulher foi trabalhar também fora, a criança foi para a escola, o adolescente, enfim. E aí, vocês estão retornando para casa, tá? Qual que a cena muito comum ali dessa rotina, desse dia a dia? O pai vive no celular, né? Ou talvez ainda respondendo uma mensagem de trabalho, ou pode ser até mesmo ali vendo, né, vídeos, fica subindo, né, a tela para ver vídeos de repente do Instagram, enfim. É, A mãe, que é a mulher, né? Ela tá ali pensando no que ficou pendente, tá? Ela tem mil afazeres, muitas demandas e ela tá ali, né? Pensando ali o que ficou pendente. A criança, ela chega ali da escola e ela quer atenção. De repente, ela está com muita fome, ela tá cansada. Ela quer contar as novidades do dia a dia dela, que ela brincou com um amiguinho, porque alguma coisa de muito legal aconteceu no dia dela. Aí a gente vai falar agora de talvez de um adolescente, um irmão mais velho, alguma coisa assim. Ele tá ali no celular, não desgruda do celular, né? Aquela mania de ficar com a tela o tempo inteiro. O cachorrinho, ou o gatinho, ou qualquer outro tipo de pet, ali esperando, porque ele ficou o dia todo talvez sozinho, ele tá ali querendo atenção, tadinho. Tá lá, querendo atenção. Então a mãe preocupada se tem alguma coisa ainda para fazer, alguma coisa pendente. O pai tá ali também chegando do trabalho, às vezes com mensagens para responder. A criança menorzinha querendo atenção, o adolescente na tela, né? Ali com um celular. Aí você começa a observar dentro da própria casa e você percebe que de repente o pet está precisando que você coloque água para ele, que acabou, ou ração, enfim. A planta que você tem na sua casa, a coitadinha tá lá até seca, implorando por água. Então, vida corrida, piloto automático, às vezes esquece, enfim. Então, percebe o ambiente ali, as necessidades de cada um, tudo ali, né, junto, misturado, como se tivesse batido tudo no liquidificador, enfim. Aí, o que que acontece?
Quando as pessoas elas chegam em casa, a maioria das pessoas, elas não chegam em casa, elas aterrissam, só que num estado de alerta, né? Então qualquer coisa vai virar conflito. Qualquer tipo de comentário que se faça vira motivo para ser uma crítica. Tá tudo bem, só que cada um com as suas demandas. E aí, às vezes, um comentário que você faz já é motivo para acharem, acreditarem que é uma crítica ou um pedido que vai virar cobrança, tá? Uma cobrança, enfim. Por que tudo isso? Porque o sistema nervoso, ele não foi regulado, entende? Tá no piloto ali automático, todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina, não tá, às vezes, tendo conexão, olhar, troca de olhares. Tá todo mundo ali, ó, piloto automático, sabe? E fica ali, ó, dando voltas, porque todo dia é a mesma coisa. Você sai para trabalhar, você vai viver seu dia, depois você volta para casa, você faz as mesmas coisas e aí a vida ela fica desse jeito, né? Então, assim, a gente espera por conexão, mas nós, quando a gente chega nesse ambiente, chega em casa, nós estamos desconectados, completamente desconectados. Então, quer atenção, mas está no celular. Quer parceria, cobra por uma parceria, mas chega em casa dando patada em todo mundo. Percebe? Quer paz interior, sabe? Aquela coisa da tranquilidade, mas fica assistindo tragédia no telejornal. Percebe como não tem ali uma congruência? Você quer ter paz, quer que a sua casa fique lá em harmonia, mas você liga a televisão e fica assistindo tragédia o tempo inteiro ali, sabe? Ouvindo. É uma notícia atrás da outra falando sobre tragédia, coisas horríveis. Enfim, o ambiente. E aí você acredita que a tua casa tá pesada, né? Tá densa ali, pesada. Tá precisando fazer ali uma sessão do descarrego. Mas e aí? Ambiente pesado desorganiza quem já está desorganizado. Então, assim, é cada um que precisa estar ali, né? Se organizando, se regulando, cuidando das suas emoções, estar ali conectado, tá? Então, assim, é interessante a gente parar para pensar nisso. Porque às vezes a gente coloca sempre a culpa no outro, sempre o outro vai ser culpado, ou então a coitada da espiritualidade, sabe? Ela sempre vai ser a culpada, porque isso é ataque espiritual, não porque isso é não sei o quê, sabe? Não é mais fácil você se responsabilizar pelas suas próprias atitudes e você começar a se conectar com a tua família? Você largar o celular um pouquinho e você dar atenção para quem está do seu lado, olho no olho, vai brincar com o cachorrinho, vai dar atenção para o filho, sabe? Vai olhar para suas plantinhas, vai colocar água, vai cuidar do seu ambiente, da sua família. Proteja a sua família, cuida da sua família, sabe? Então, assim, quando a gente começa a falar de regulação emocional, a gente começa a falar de autonomia, tá? Autonomia emocional. Então, ela começa nessa transição. Então, antes de abrir a porta da sua casa, ainda no carro, dá uma respirada. Solta aqui, ó, o peso dos seus ombros. E você vai dizer mentalmente, você vai colocar ali um limite, você vai colocar um comando. O meu trabalho termina aqui.
O que eu tinha que fazer no dia de hoje, eu já fiz. E o meu trabalho termina aqui. Então, o que não é meu, eu devolvo, sabe? É uma forma de você colocar ali limites. Agora, na minha casa, aqui, eu volto a ser presença. Entende? Quando a gente faz isso, a gente passa esse comando, né? O nosso cérebro, ele precisa de um marco. Entende? Se a gente não faz esse tipo de ação, esse tipo de atitude que nós podemos chamar isso de um ritual, tudo vai se misturando, tudo vai ficando ali, sabe? Aquele emaranhado, aquela coisa. Porque você não está separando o momento que é para você estar ali em família, cuidando dos seus filhos, estar ali presente. Você está fazendo coisas de trabalho. E aí não tem como. Uma hora vai adoecer, porque a conta ela chega e chega com juros, né? Então, o que que acontece? Os primeiros minutos em casa, quando nós voltamos para nossa casa, eles são decisivos. Então, sem celular, sem televisão e sem fuga, começa a trazer presença, mais olho no olho, mais conexão. Pergunta para o teu esposo, para tua parceira, para tua esposa, para os seus filhos, como é que foi seu dia? Não tem uma necessidade de uma quantidade absurda de tempo. O tempo ele pode ser mínimo, ele pode ser pouquinho, mas que ele seja de qualidade. É isso que importa. Às vezes, você tem vários filhos. O que que você acha de você pegar um dia da semana para cada um? De repente você começa ali, tá? São só exemplos, o que você vai fazer aquilo que faz sentido para você. De repente, na segunda, você vai se dedicar a um específico, na terça, outro, na quarta, outro. Eu vi isso num livro e eu achei incrível, incrível. Era o livro, eu não me lembro o nome, mas eu lembro que era do Carlos Wizard, aquele que fundou, né, a escola Wizard. E ele, se eu não me engano, acho que o Carlos tinha quatro filhos quando ele conta no livro, né? E aí ele fazia o seguinte, ele era uma pessoa super ocupada, enfim, tinha seus afazeres, e aí ele determinou que para cada dia da semana ali era o dia de um filho específico. Então eles combinavam entre eles. Ah, hoje a gente vai brincar, hoje a gente vai jogar bola, ou a gente vai dar uma saída, vai de repente num cinema, vai fazer alguma coisa. E aí eles ficavam esperando por este momento. Virou uma coisa gostosa, algo que funcionou muito na família ali dele, fazia sentido para eles, de acordo com a realidade ali, né? De cada um. E aí virou um tempo de qualidade, tá? Então são só dicas, são só exemplos, trazendo aqui coisas, né, um pouquinho diferentes para ver se de repente você que tá aí, você pegue a ideia, né? Você faça sentido para você, enfim. Então o tempo, ele não é uma questão de, sabe, de você falar, poxa, eu tenho que ficar ali 12 horas, eu tenho que ficar 8, 6 que você fique meia hora, 40 minutos, mas com presença. Você ouvindo, você conversando, você ali elogiando, você talvez trazendo algum tipo de direcionamento. É tão importante, sabe, para uma criança ela ser vista, ela ser ouvida, ser acolhida, e para um adolescente também, né? Porque eles precisam disso, dessa atenção. A mesma coisa, a troca entre ali os parceiros, né? É importante também, cada um ali interagir, conversar, se obter ter essa troca, né?
E aí muita gente acaba usando o celular para regular o estresse, mas não regula. O celular, ele faz com que você fique anestesiado, anestesiada, né? E quem está ao seu lado ali te observando, a pessoa sente. A pessoa, ela se sente ignorada. Ela sente que ela não é uma prioridade. Ela sente que ela não é vista por você. Então, assim, isso desregula, é um motivo, assim, muito grande para causar uma desregulação no relacionamento. Então, começa a criar rituais em casa, no período da noite, quando você chega. Vai brincar com seu cachorrinho, com seu gatinho, dá atenção para os seus filhos, vai ali ver se você tem planta, se você gosta, né? Porque são seres vivos, elas precisam, elas dependem de você. Se você ganhou, se você ali adquiriu, você comprou, você tem essa responsabilidade. Então vai cuidar, ver se precisa, né, fazer alguma coisa, trocar, dar uma olhadinha ali no pet, se tá precisando de alguma coisa, se tem ali a ração, se tá precisando de água, né? Tem pessoas que fazem absurdos, né? Coloca o bichinho para ficar na varanda do apartamento tomando um sol lascado o dia inteiro, passando frio, ali na chuva. Sabe, começa a prestar atenção. Se você não tem condições nenhuma de cuidar de um bichinho, não tenha. Mas começa a olhar para tua casa, começa a olhar para as pessoas em volta. A gente tem que ter responsabilidade. Ah, que bonitinho, gosta de ter, mas tem que cuidar. Tem que cuidar. É um animalzinho ali que está precisando, né, da sua atenção. Ele depende de você. Então, assim, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Concorda? Então, assim. É legal também quando a gente tem momentos de oração em casa. De repente, para você não faça muito sentido em pegar, de repente, a Bíblia ou o Evangelho, mas de repente uma conversa, ali um momento de pegar as mãos, de você agradecer, já é um momento ali de conexão com a espiritualidade. Mas tem pessoas que gostam, elas se conectam com a Bíblia, elas se conectam com o Evangelho e fazem, de repente, esse evangelho no lar uma vez por semana. Isso é importante. Você cuida da parte espiritual da sua casa. É importante vocês se cuidarem, mas não faça isso como uma obrigação, faça como um ritual, sabe, de presença, porque aí vocês vão regulando o sistema nervoso, mas de uma forma coletiva, né? Todo mundo ali vai se ajustando. A casa fica muito mais leve, ela começa a respirar diferente, o ambiente ele se transforma completamente. E assim, é tão bom, importante você trazer a gratidão. Ensina as crianças, ensina os adolescentes a agradecerem por aquilo que eles têm, sabe? É uma forma de você é, fazer com que eles honrem, com que eles aprendam a valorizar as coisas. É muito importante trazer a gratidão, muito. E a gente não traz a gratidão aqui como uma forma de romantizar, tá? Problemas, enfim, eu estou trazendo a gratidão como uma ferramenta poderosíssima é, de desenvolvimento, de espiritualidade, e também ela é uma ótima ferramenta de regular o foco, porque às vezes você tá ali com a tua atenção numa coisa e você pode ter uma mudança de olhar, tá? Então, ao invés de você ficar alimentando aquilo que te falta, por exemplo, na minha casa tá faltando isso, tá faltando aquilo, a gente só vai ser feliz quando tiver tal coisa. Sai deste lugar da falta e da escassez.
Começa a fazer a mudança de olhar. Olha para tudo, sabe, com muita gratidão. Se vocês estão aí com saúde, agradeça muito. Agradeça pelo alimento que você tem. Por exemplo, tem louça para lavar? Se tem, é porque vocês se alimentaram. É porque vocês tinham ali, né, comida. Se tem bagunça no ambiente, é porque tem vida. Percebe ali a diferença? E se tem barulho, né? É porque tem presença. Existem pessoas ali. E a casa, ela não precisa ser perfeita, mas ela pode ser honrada. Entende a diferença? Então, assim, voltando um pouquinho, né, sobre a autonomia emocional. Ela, a autonomia emocional, ela também é saber onde termina um papel e começa outro. Então, assim, quando a gente começa a ter essa consciência de, olha, o trabalho terminou, a família aqui, ela começa, né? A conexão ali. E aí, com isso, a discussão termina e o descanso ele começa. Então, a partir do momento que você já colocou limite, ó, não vou responder mais e-mails, mensagens, enfim, não vou ficar preocupada. Eu tô aqui com a minha família, mas pensando no trabalho. Começa, e isso é uma construção, tá? Isso é desenvolvimento, é prática. Então, às vezes é difícil, é muito complicado no começo, mas não é impossível. Isso é prática, é desenvolvimento. Então, vai fazendo essa mudança de hábito aos pouquinhos. Então, enquanto o trabalho você determinou ali que terminou, é o momento da família, conexão. Coloca uma música gostosa para vocês ouvirem, sabe? Começa a criar ali rituais, coisas que fazem sentido para vocês e que deixam o ambiente mais leve, mais gostoso, né? Então, assim, quando a gente não tem essa consciência, você vai vivendo nessa fusão, né, constantemente. E essa fusão é o que gera a exaustão. Então, eu acho que hoje deu para dar uma viradinha de chave aí, né? Acho que talvez esse encontro de hoje, para pelo menos para uma pessoa, acho que vai fazer sentido. Então, você que está aí me ouvindo, me assistindo, escreve aqui nos comentários se tem alguma coisa que você se identificou, né? Se tem alguma coisa ali que acontece, na sua casa, ou se você já percebeu, já fez a mudança, essa mudança de olhar, essa mudança de posicionamento, né? Então é importante a gente fazer isso, tá? E olha só, hoje eu vou trazer para vocês aqui o nosso minuto estelar, tá? Aquele momento da gente dar uma respiradinha. Então, agora é o momento de você dar uma respirada. Então, vamos inspirar pelo nariz e vai, ó, soltando, vai liberando, vai relaxando aqui, ó, os ombros. Inspira novamente, assopra, vai inspirando novamente e assopra. E agora você vai dar uma olhada ao teu redor. Começa a observar. Hoje nós vamos trazer aqui, ó, a presença, tá? E você vai escolher três coisas simples da sua casa para você agradecer. Então, às vezes, quem não tem ainda o hábito de agradecer é uma construção, tá? Então, para ficar mais fácil, de repente, tem pessoas que realmente têm muita dificuldade. Imagina o seguinte: se você acordasse amanhã e você só tivesse aquilo que você tinha lembrado, que você lembrou de agradecer no dia anterior. Então, por exemplo, você tá aqui agora e você agradeceu
pela tua família. Então, quando você acorda amanhã, a tua família tá lá. Aí, nesse exercício ainda da gratidão, você lembrou de agradecer pelo alimento que você tem em casa. Você lembra de agradecer, por todos estarem com saúde. Então, no dia seguinte, quando você acorda, você tem família, todos estão com saúde e você tem alimento. Entende? Então você só vai ter aquilo que você agradeceu. Isso aí é uma técnica, tá? É um exercíciozinho de gratidão para você lembrar o que que é importante para você, o que que você pode começar a agradecer. Então, eu quero que hoje você escolha três coisas pelo que você pode agradecer. E lembre-se de uma coisa muito importante. A nossa vida, ela não é perfeita, tá? Mas quando a gente começa, a aprender a sair desse modo de ameaça, sabe? É quando a gente consegue, entender que nós não estamos cansados das pessoas. O que você está cansada é de ficar vivendo o tempo todo em alerta, sabe? O que que significa isso? É você ficar preocupada com o futuro, é você ficar preocupada se vai perder o emprego, é você ficar preocupada, com a dinâmica ali da sua casa, é você, sabe? Você fica num estado assim que você não consegue relaxar, você não consegue ficar descansada. Você não consegue, sabe, dar uma respirada. Então, é importante a gente olhar para isso com muito carinho. A gente começar a trabalhar com a regulação emocional, porque é cuidar da alma, é cuidar aqui, ó, sabe, também do corpo, porque é tudo integrado, né? Se você tá bem emocionalmente, você vai ficar bem também ali no físico. Então, tudo ali é integrado. Então, assim, quando você traz esse respiro, traz ali essa presença, isso é maturidade, tá? Então, esse foi nosso encontro de hoje. Eu acho que deu para dar uma clareada, e o objetivo é com que a gente traga muita consciência, sabe? A gente saia desse piloto automático. Que você, como ser humano, que você melhore a cada dia mais, que você passe a estar mais presente, que você passe a olhar para a vida de uma forma diferente, que você faça tudo com presença, com atenção, sabe? Você está ali, presente em tudo que você faz, tá ali conectada, né, com as pessoas que você ama, porque é isso que importa. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu te convido para que você assista a Nave Estelar. Nós estaremos amanhã às 7h07 da manhã, tá? E nós vamos aprofundar, muitas coisas e amanhã a gente vai falar sobre a empatia excessiva. Então, assim, será que a empatia excessiva ela é um dom ou ela é uma desregulação emocional? Então, esse vai ser o tema da nossa nave amanhã, às 7h07 da manhã. E às vezes você acha, né, que você está sendo ali uma pessoa muito amorosa, mas você está absorvendo tudo. E essa sensibilidade sem estrutura, ela acaba virando uma exaustão. Então, amanhã a gente vai continuar com este assunto com mais clareza, com mais eixo, tá? E eu espero por você. Então, uma noite abençoada, uma noite incrível, maravilhosa. E se você está aí gostando do conteúdo do canal, se inscreve, ativa aqui o sininho para você receber aí as notificações. Compartilha com seus amigos e familiares, tá?
E não esquece de deixar aqui nos comentários o que fez sentido para você, tá bom? Qual foi aí, talvez a chavinha que virou no dia de hoje? Então é isso. Espero por vocês. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.